Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e terapeuta. Nesse vídeo vamos falar sobre esse poder que nós temos nas mãos, que é o poder da nossa mente, e que nós desconhecemos de fato o que somos capazes, tanto numa via positiva quanto até mesmo numa via negativa. E justamente qual é o papel da astrologia em explicar isso? E obviamente eu vou usar aqui nesse vídeo de hoje uma visão mais ocultista, esotérica, dessa influência que pode acarretar, digamos assim, um conjunto de pensamentos de várias pessoas que poderiam reverberar aí na história da humanidade em vários acontecimentos. Da mesma maneira que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e elementos inconscientes muitas vezes reverberam na nossa saúde física. Então há uma visão bastante antiga e milenar que é justamente sobre essa ideia de que o que a humanidade faz a nível de formas de pensamento, a nível de emoções coletivas, isso acaba voltando para a sociedade de alguma forma. Então, para começar esse vídeo, trago aqui uma ideia, né, de que a astrologia ela justamente ela busca entender o caráter do ser humano. O que seria o caráter? Olhando para a visão principalmente dos gregos e romanos, os gregos e romanos, quando olhavam para a natureza, observavam a natureza através de três pontos de vista. Um ponto de vista físico e energético, que nós estamos acostumados, um ponto de vista psicológico, emocional, mental, inconsciente, sentimental. Aqui está o caráter humano, aqui está o ambiente psicológico, e é justamente aqui o foco da astrologia. E um ambiente, um mundo, um plano, que seria o plano espiritual. E que se nós só iríamos vislumbrar esse plano espiritual se o nosso caráter, a nossa psique, a emoção, a mente, se isso está bem conduzido, nós começamos a vislumbrar a verdade para além desse plano psicológico. Então, como falei, a gente sabe que, do ponto de vista astrológico, e claro, vinculando com a reencarnação, o nosso atual caráter ele é fruto de um trabalho, de várias já oportunidades que nós tivemos com várias experiências humanas. E que essa é uma nova oportunidade na escola da vida e depois nós continuamos o processo em novas oportunidades. E que quando nós não cuidamos bem de rancores ocultos, medos ocultos, críticas ocultas, certas inseguranças, suscetibilidades, a gente sabe que o nosso corpo ele vai demonstrando isso. Nós podemos ficar com dores de cabeça, dores no corpo, alguma alergia que surge do nada, a gente sofre um pequeno acidente ou um acidente mais grave. Então a gente sabe que tudo que a gente acaba vibrando num plano mais sutil e a gente não presta atenção nisso, não se dá conta disso, não percebe essa vibração que pode se manter durante dias, meses ou anos, isso a natureza, com a sua lei do karma, ela traz de volta essa energia e traz justamente para um plano físico, para que nós prestemos mais atenção. Porque justamente esse é o principal foco da pessoa que quer se conhecer, que quer se transformar e que quer buscar o lado espiritual. Ela precisa ficar muito atenta ao que acontece dentro dos movimentos da sua própria aura. O movimento mental, o movimento emocional, o movimento sentimental, o que está ocorrendo lá no inconsciente. Essa é a nossa principal função. Não são o que fazem os outros, como já falei aqui no canal, não é o que deixam de fazer os outros, o que pensam os outros. Esse não é o nosso foco. O nosso foco seria cuidar dessa persona, dessa máscara que nós estamos usando durante um tempo, desse radar, né? A nossa personalidade com o seu corpo, com a sua energia, com as suas emoções e mente é um radar que capta os planos da natureza e usa durante um tempo e depois abandona e volta para uma origem celeste. E depois, obviamente, voltaríamos para uma nova experiência. Então, da mesma maneira que nós, como seres humanos, individualmente, nós precisamos prestar atenção ao que nós fazemos, no que nós vibramos, em termos coletivos, seria a mesma coisa. Eu vou trazer uma frase aqui que, para mim, é uma das frases mais profundas, esclarecedoras e até mesmo polêmicas, para aquelas pessoas que são um pouco céticas em relação a isso, em relação ao que acontece a nível coletivo. Então, vou trazer uma frase aqui de Arthur Powell, que é autor de várias obras, e ele escreve um livro que é muito bom, que se chama O Corpo Mental, no qual ele fala justamente como que funciona o campo mental humano, que faz parte da nossa aura, está ao redor do nosso corpo, está dentro do corpo e se projeta para fora. É esse radar mais poderoso que nós temos para compreender a natureza. Só que a humanidade ela também está vivendo a experiência mental. E no caso da humanidade, nós vivenciamos uma experiência mental coletiva. Então, olhem só essa frase de Arthur Powell, do livro O Corpo Mental. Vamos lá.
A influência de pensamentos agregados, ou seja, pensamentos unidos, né, de várias pessoas, não está confinada àquela que eles exercem sobre os veículos mais sutis do homem, ou seja, esses pensamentos não ficam limitados ao próprio homem, ao próprio ser humano. Formas de pensamento de tipo destrutivo atuam como energia desagregadora e podem muitas vezes produzir grandes estragos no plano físico. Esses pensamentos agregados são as fontes férteis dos acidentes, das convulsões naturais, tempestades, ciclones, furacões, terremotos, inundações, etc. Essas formas de pensamento, né, coletivas podem gerar guerras, revoluções e perturbações sociais, bem como revoltas de todos os tipos. Epidemias, ciclos de crimes e de acidentes têm explicação semelhante. Formas de pensamento de cólera, ou seja, a ira coletiva, a cólera, a raiva, né, cultivada por muitas pessoas, ajudam na perpetração de um assassinato. Assim, em todas as direções e de infinitas maneiras, os maus pensamentos dos seres humanos ocasionam desgraças, reagindo sobre eles próprios e sobre os outros. Então essa frase, como falei, para aquelas pessoas que são um pouco mais céticas e que não entendem como que funcionam as leis da natureza, como que funcionam os planos de realidade da natureza, e não entendem que nós, como seres humanos, nós estamos inseridos dentro desse esquema, dentro desses planos de realidade, e nós temos uma responsabilidade em relação a isso. Quem não compreende muito bem isso vai olhar para essa frase e vai dizer: ah, que besteira, isso é tolice, isso é exagero. Porém, quando nós olhamos para o microcosmo, como eu falei, o ser humano, quando a gente cultiva maus pensamentos, maus sentimentos, más emoções, a gente sabe, acontecem coisas com o nosso corpo físico. Sintomas, doenças, a gente até mesmo perde um objeto, a gente estraga um objeto, a gente sofre um acidente com o nosso corpo, nós sofremos um acidente com algum objeto mais importante que tenhamos. Então, da mesma maneira que no microcosmo, conosco mesmo, se nós não estamos prestando atenção na vibração individual, da mesma maneira a coletividade funciona da mesma forma. Se os povos, se as nações, se a humanidade não se der conta disso, de que ela é responsável por muitas vezes pelos acontecimentos que acontecem com ela mesma, se o ser humano não se der conta disso em termos coletivos, a gente não vai estar entendendo como que funcionam as leis da natureza. Então essa frase pode ser até, como falei, as pessoas podem ver com um certo ceticismo, como assim o ser humano é responsável às vezes até mesmo por epidemias, por ciclones, por terremotos? Sim, do ponto de vista esotérico, ocultista, a humanidade ela vibra num plano físico, energético, emocional e mental. E nós somos os seres que estamos aqui nesse planeta justamente responsáveis pela utilização do plano mental. Os animais não usam ainda. Os minerais, os vegetais também ainda não vibram nesse plano, nós vibramos. Então nós teríamos que ter uma maior responsabilidade frente a esse plano para que não tenhamos essas, digamos assim, perturbações que nós mesmos muitas vezes podemos estar plantando. É claro que dentro do sistema da Mãe Terra existem elementos que são naturais. A Mãe Terra também está evoluindo, ela também seria um ser vivo, consciente da sua maneira, e que também participaria de certos ciclos. Então, como eu já falei aqui no canal, agora em breve nós vamos começar a vivenciar aqueles 43 dias, né, de intensidade, porque justamente são as energias de Escorpião. E o que é Escorpião? Escorpião é morte e renascimento. Escorpião é regeneração. Escorpião é destruição para nascer de novo. Então, é claro, nós nem entramos ainda nas energias de Escorpião, que começam mais especificamente no dia 12 de outubro, e nós já estamos vivenciando aí, né, esses conflitos a nível, né, entre as nações. Então ali é um exemplo claro do que pode perpetrar, né, durante muito tempo ódios coletivos, raivas coletivas, desejos de vingança coletivos. Aí aparecem externamente essas situações, infelizmente, situações muito desagradáveis. Então, enquanto o ser humano não se der conta de que a única saída é o amor próprio, a única saída é a unidade, não com os demais, mas principalmente consigo mesmo. Então, enquanto o ser humano não fizer esse movimento de dentro para fora, a gente sabe, infelizmente, essas situações ainda vão continuar durante muito tempo. Então é um vídeo que eu apresento essa frase, que para mim naturalmente faz muito sentido, senão não apresentaria ela aqui nesse vídeo. Então que a gente possa aí aproveitar novamente, né, falando sobre esse vídeo dos 43 dias de intensidade que fiz aqui alguns dias no canal, que a gente possa aproveitar esse período para prestar atenção.
O que eu estou fazendo com o meu plano mental? No que eu estou vibrando? O que eu estou alimentando? É muito importante isso. A gente só se dá conta disso quando acontece algo conosco, né? Quando a gente sofre um acidente, quando a gente tem uma doença, aí a gente começa a se dar conta, né? Realmente eu acho que isso é só um reflexo, é só uma consequência de algo que eu mesmo podia estar alimentando. Então fica essa reflexão, né? Desejo aí que essas próximas semanas e esses próximos meses sejam de fato de regeneração, porque é a energia de Escorpião, mas que seja uma regeneração mais tranquila, né? Uma regeneração mais natural, porque toda a natureza participa de regenerações, mas que não seja tão desagradável, né, a nível coletivo, de como já está e como nós estamos vendo aí nos noticiários. Então ficam as reflexões e, como sempre, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu gostei, deixe seu like. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e ative o sininho, ative as notificações. E até o próximo vídeo. Desejo harmonia mental, harmonia emocional para todos vocês e um fraterno abraço.